basicamente de fazer um grande metabolismo. Claro que bactéria, ela faz metabolismo como a gente, né? Só que em termos de função, em termos de DNA, eles fazem, por exemplo, eles só tem o ORIC, etc., eles são diferentes. E aí, diante disso, quem são os eletrólitos essenciais? A gente tem o sódio, que ele vai regular o volume de água e vai ajudar na transmissão do impulso nervoso. A gente tem o potássio, que o potássio vai atuar principalmente na função muscular e na condução desse impulso. A gente tem o equilíbrio, né, o cloro, que vai servir principalmente para acidose e alcalose, o ácido base, que vai atuar principalmente na nossa digestão. A gente tem o cálcio, que todo mundo aí sabe que é a última prova, né, ele é extremamente importante no processo de contração, na coagulação sanguínea e para os ossos e os dentes, enfim. E a gente tem o magnésio. O magnésio, a gente chama ele de outlier dos eletrólitos porque ele está presente em mais de 300 reações. E aí, dessas reações, ele auxilia tanto na função enzimática. Pessoal, se vocês fizerem a rodinha aí, eu vou separar a rodinha. Se não tiver aqui, vocês podem ir lá para fora, depois volta aqui só na onda chamada. Tá? E desse metabolismo energético do magnésio, a gente não vê muito falando dele, mas ele é extremamente importante quando a gente for associar ele principalmente com algumas patologias. Aqui a gente tem, basicamente, vocês já viram essa figura, né? Que essa figura ela é clássica quando a gente fala de fluidos. Então a gente tem aquilo que está dentro da célula e aquilo que está fora. Então a gente tem do líquido e do leque. Dentro dele a gente tem mais ou menos de 40% do que a gente tem de peso de líquidos, fluidos corporais, 40% são sólidos, 60% são líquidos, corresponde a 42 litros. Desses 42 litros, 28 litros, 2/3 a gente tem de substâncias intracelulares, enquanto que 1/3 é extracelular. Ainda disso, desse líquido extracelular, a gente tem uma boa quantidade de fluido intersticial e uma boa quantidade de plasma, né? Que auxilia aí, que a gente tem aí, principalmente nas células sanguíneas. Então, o líquido, ele é 40%, né? 2/3 de água, com a presença. O que tem nele? A gente tem potássio, magnésio, proteínas e vai fornecer um ambiente ideal para a célula. Como que ele faz isso? Então, ele vai produzir e armazenar energia, ele vai, claro, né, participar do processo de metabolismo, produção de ATP, ele vai realizar seu próprio, né, reparo, então vai dar condições para a célula para reparação, conteúdo para DNA e RNA e vai desempenhar algumas funções celulares específicas que somente esses componentes aqui podem fazer. Enquanto isso, o leque, ele corresponde a 20%. Aí a gente tem a presença mais de sódio, cálcio, bicarbonato e cloreto. E aí ele é um sistema de distribuição. Como ele é extracelular, como é que vai ser esse sistema? Primeiro, ele traz nutrientes. O que ele traz? Glicose, ácidos graxos, aminoácidos, oxigênio e vários íons. Ainda alguns elementos e moléculas reguladoras, como os hormônios. Então, tudo que a gente precisa para regular o sistema do corpo, a gente precisa de uma ação do hormônio. E ele remove o CO2, bem como produtos de degradação metabólica, compostos tóxicos e substâncias detoxificadas. Então, a gente fala que ele é um caminhãozinho, mais ou menos. Ele passa, né, removendo. Então, como que isso acontece?
Através das membranas? Através das membranas? Pode ser uma opção, mas carga elétrica dos íons e o que mais? Passagem de água pode ser, mas o que eu acabei de mostrar para vocês? O que tem geralmente em um, não tem? Que é isso aqui, ó. Então o leque, ele tem altas concentrações de íons, sódio, potássio, cloreto e bicarbonato, nutrientes como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, produtos e subprodutos, gás carbônico, ureia, etc., excretado por rins, pulmões, assim vai. Enquanto que o íon, ele tem uma alta concentração de íons no líquido, né? Potássio, fosfato, entre outros, e magnésio. Então, aí o que o senhor João falou, né? Então, a manutenção da diferença da concentração entre o líquido e leque é feita pelas membranas celulares, que vocês, eu acho que já agora decoraram o que é transporte de membrana, parte de difusão e etc. Como que faz essa entrada? Demorou, hein? Hã? Demorou. Demorou, mas agora já sabe. Então, continuando. Então, quais são os nossos compartimentos? A gente tem o seguinte, né? A gente tem um compartimento extracelular e intracelular. Mas, quando a gente fala de equilíbrio de passagem de membrana, a gente fala de osmose. E aí, os fatores osmóticos que a gente fala entre os líquidos, né? Então, o que eles vão fazer? Agora a gente vai sair da célula e a gente vai entrar no sistema. Quando a gente entra nos sistemas, a gente sabe que essa parte da regulação osmótica a nível de célula, ela vai dentro ali nos rins, a filtração glomerular. A gente vai trabalhar com reabsorção e absorção intestinal, assim como a excreção intestinal. Então, quando eu falo desse balanço que eu peguei agora de líquido e leque, eu levo para um sistema maior, que são os compartimentos do corpo. E aí, quando a gente bebe água, a gente bebe água para quê? Hidratação. Hidratação, tá? A gente Transportar nutrientes. Sangue. A gente consegue ficar sem água? Não. A gente não consegue ficar sem água porque essa diferença dos compartimentos corporais, ela só ocorre porque a gente tem a presença de água. Então a água, ela vai margear todos esses processos. E aí a gente tem o seguinte, ó, esse equilíbrio osmolar é gerado pelos potenciais elétricos e osmóticos gerados pela diferença da composição entre o líquido e o leque. Aí tem uma outra figura aqui, ó. Aqui, só para explicar para vocês, que inclusive eu estava lendo, todo mundo fala que homeostase é equilíbrio, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, que homeostase, ela não pode considerar somente equilíbrio, porque o conceito geral dela, que foi feito, né, por Walter Cannon, ele diz o seguinte, que eu não posso considerar um equilíbrio se eu tiver uma disfunção no corpo inteiro. Então, eu tenho que olhar o detalhe. Então, órgãos e tecidos do corpo realizam funções que ajudam a manter constituintes do líquido extracelular relativamente estáveis, condição esta chamada de homeostase. Então, relativamente estável, porque nem sempre eu vou ter essa estabilidade, né, que o 7,34 que a gente tem de sangue arterial, ele nunca pode ser, às vezes, o seu 7,34. Então, só chamei a atenção aqui, porque agora a gente vai trabalhar em cima desse equilíbrio. Então, naturalmente, a gente tem quem vai fazer a manutenção desse equilíbrio, que a gente chama que são responsáveis pela homeostasia dos sistemas. Então, quem é que faz a remoção dos produtos finais do metabolismo? Pulmões, rins, trato, da assistência intestinal e o fígado. Quem faz a regulação das funções corporais? Sistema nervoso, sistema hormonal. Quem protege o corpo? Sistema imune e sistema tegumentar. Quem faz a reprodução? Sistema reprodutor, né? Então, quando a gente tem a formação
arterial, a gente tem receptores, né, cardíacos que vão entrar no sistema circulatório, vão entrar no sistema comportamental e no sistema renal. Então a gente fala que está tudo interligado, tá? Então a gente fala, ó, o processo do equilíbrio eletrolítico, né, eletrolítico é realmente integrado. Então, uma vez que envolve o sistema respiratório, circulatório, é dentro das respostas renais e comportamentais. Então não tem como, às vezes, eu pegar uma pessoa que está extremamente desidratada e eu não ter a condição que afetou todos os sistemas do corpo. Por quê? Porque a gente tem a resposta integrada. Então o conceito de resposta integrada é o quê? Que a gente tem grandes sistemas e esses sistemas vão fazer o quê? Eles vão estar interligados, que eu posso ter uma disfunção na pressão arterial e eu posso mexer ou ter um problema renal. E aí aqui a gente tem, né, a quantidade de água ingerida. Todo mundo aí está com saudade, não, né, da pressão hidrostática e pressão osmótica, permitida da prova, né? Starling, né, na vida. Então a gente tem o quê? A diferença dessas pressões, né, a gente tem entrada para dentro da célula e aí a gente tem aqui separada a distribuição central, que é a circulação sanguínea, que é a hidrostática, que ela é a maior, a que comanda. Né? E aí, diante disso, a gente tem o seguinte. Até o Gabriel já deu exemplo hoje da outra vez, eu já falou para alguns de vocês, né? Por que a gente, quando a gente tem acha que, por exemplo, que comeu algo estragado ou que bebeu demais, né, álcool, no outro dia a gente acorda muito ruim. E aí a gente tem que fazer a manutenção o quê? Da hidratação, a gente precisa dos eletrólitos também. Né? Por que a gente precisa dos eletrólitos? Alguém sabe responder? Que só água não resolve? O desequilíbrio, né? Tá, mas mais complexo aí que você resolve. Precisa beber, além de água, a gente precisa beber um Gatorade, por exemplo, quando a gente está com... Quando a gente está fazendo algum exercício, a gente perde muito. Não, mas eu estou falando assim, não estou falando assim, estou falando do exercício, eu estou falando assim, de uma dor de barriga, de uma ressaca. Desidratação? Nutrientes do corpo. Pela desidratação? Que são eles que mantêm o equilíbrio para você não ter nenhum tipo, por exemplo, ficar com diarreia. Então você tem que tomar para poder repor esses nutrientes, porque vai tudo, não vai só coisa ruim quando você está. Desidratação? Diarreia, xixi. Agora, por exemplo, quando você bebe muito, você faz um som muito livre, né? Quando você está bebendo, né? Só que não vai só você está bebendo, vai tudo que tem no seu corpo. Então, se você tem que repor isso. Mais alguém? Tem mais alguma consideração diferente? Então, ó, apesar das variações do consumo na perda de água, de eletrólitos no organismo, suas concentrações de diferentes compartimentos são mantidas de forma relativamente constante. Então, primeira coisa, se eu não manter a constância relativamente estável, eu não vou conseguir repor nunca. Por isso que, quando a gente tem condições de países que são extremamente pobres, você vê aquelas crianças da África, etc., eles têm uma dificuldade muito grande para ganhar peso lá, para se estabilizar. Por quê? Porque, às vezes, o que eles têm para comer, o que eles têm para repor de água é muito pouco do que uma célula precisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que partir disso. Eu tenho que dar aquilo que a célula precisa. Se for muito pouco, o corpo se adapta à carência. Então a água ingressa no organismo através dos alimentos e da própria água de bebida.
vida, né? E se perde por 4 vias. Então, pele, pulmão, rins e intestino. Então, a gente, depois que ela atravessa as membranas, através do sistema de pressão, que é a osmose, a gente tem o que está no exterior para o interior, do interior para o exterior. Então, eu tenho a possibilidade de equilibrar. Então, isso aqui é um dado importante, tá, pessoal? Então, a gente tem a água, que é a molécula mais abundante, cerca de 50% do peso total de mulheres entre 17 e 39 anos, e 60% do peso dos homens na mesma faixa etária. Como que se perde? Pronto. Uma mulher de 60 quilos possui cerca de 30 litros de água. Isso é bom, quem tem 60 quilos aí pensa assim, só tenho 30 é só água, né? Mas ao passo que um homem de 70 quilos tem 42 litros. 2/3 de sua água, 28 litros, né? Estão no interior, estão no líquido. E 3 litros estão no plasma. E 11 litros estão no líquido intersticial. Eu tô com 37 quilos de Agora passou. Aqui é a figurazinha, né? água. Então aqui, pessoal, do lado eu tenho ganho. A gente ganha o quê? Principalmente através da nossa alimentação. Então é muita água, muita comida. Aí a gente tem uma entrada também do próprio metabolismo, mas a nossa perda é através do suor, dos pulmões, da urina e das fezes. No final, o balanço entre o que eu tenho de ingestão e metabolismo e de perda tem que ser 0. Então eu tenho que me alimentar, entrada de água e de eletrólitos, mesma quantidade que saiu. Por isso que o exemplo da desidratação e da diarreia, por exemplo, ou da desbiose, é o exemplo clássico. Então está acontecendo algum distúrbio. Por quê? Porque o que eu estou ingerindo, ó, vai cair. Meu Deus, eu tenho que ter essa mesma quantidade, tá? Então aqui a gente fala, né? A ingestão, o fluido extracelular, o intracelular, o equilíbrio osmótico, evaporação, a fezes, respiração e aqui o sistema renal. Tem que é o que é transmitido. Que dá a condição se a pessoa vai entrar com UTI ou não. Professor, as fezes, no geral, tem saída de água ou só um pouquinho de arreia? Não, no geral você tem a saída nas fezes também, tá? Porque o alimento, por exemplo, você come uma fruta, a fruta ela tem que ter quantidade certa de água. No intestino vai ter absorção, mas também tem excreção durante a alimentação. Precisa pensar isso, não tem só. Ela petrifica, né? Por isso que é a quantidade. Por isso que foi bom você falar, a saúde das nossas fezes dá um diagnóstico para ver como é que está esse balanço. Sabe? É um alerta bem legal. Aí agora que eu tô pensando, quando a gente tem bebezinho que começa a ter dificuldade, a pensar que você pode beber água. E tem diabetes que só sai muita água, né? O João já vai também. Pessoal, aqui ó, eu coloquei uma tabela de um artigo para vocês, tá autoexplicativo, tá? Que aí é a quantidade mais ou menos da entrada de ml em 24 horas, o que a gente perde em 24 horas. Esse artigo é bem bacana, da USP de Ribeirão Preto, tá? Bem legal mesmo, lá no final tem a referência dele. E aqui nessa figura clássica, que vocês já estão cansados de saber, que um tá dentro, o outro sai, né? A festa. A gente não é tão compatível assim. E aí a diferenciação, né? Transporte das moléculas, excitação da membrana e transporte de ar. Então ele é extremamente importante. E aqui, ó, uma das primeiras conferências que eu dei para vocês, eu falei, eu dei o exemplo, né? Lembra sempre da planta. Quando você pensar em osmose, você lembra da planta. Você fala, nossa,
Google vão ficar aqui, osmótico. Vamos lá, mais um. Então tá aqui. Então, por que é importante o equilíbrio hidroeletrolítico? Manter a concentração adequada de líquidos e eletrônicos no corpo. Então, esse é o objetivo dele. Qual a importância? Funcionamento adequado para todos os sistemas corporais, incluindo cardiovascular, renal, muscular e nervoso. Entra o sódio tem mais aqui fora. Aí aqui tem um por um, né? Então atua na pressão arterial. Os eletrólitos, especialmente o sódio, desempenham um papel crucial na manutenção da pressão saudável, na transmissão nervosa, na contração e no equilíbrio ácido-base. Quem faz isso, né? Quem é o responsável? Os rins. Ele é o responsável. Então, eles filtram o sangue, né, eliminando o excesso de água e eletrólitos, reabsorvem substâncias essenciais como glicose, aminoácidos, água, de acordo com a necessidade do corpo, e secretam substâncias indesejáveis, como a ureia, a creatina, para serem eliminadas na urina. Quando se chegar no metabolismo, a gente vai ter, por exemplo, ciclos que vão acontecer só aqui, só com as células do rim. Justamente por causa disso aqui, ó. O ciclo da ureia, por exemplo. E aí a gente tem, né? Que ele consegue, ó. Ele não pode repor jamais a água perdida, mas ele consegue conservar. Então, por isso que o pessoal fala, você tem que tomar água. Você precisa tomar água. Por quê? Porque ele consegue conservar, mas ele não vai repor. Então, à medida que a gente não toma água, ele não consegue conservar. Ele só vai gastar. Vou dar um exemplo dos 3 hormônios. Não vou entrar em detalhes para vocês, tá? Eu acho que vai estar bem resumido a função de cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai ver é o conhecido como ADH, o antidiurético, ou também conhecido como AVP, vasopressina. Qual que é a função dele? Regular a reabsorção de água nos rins, controlando a concentração de urina. Então, na maioria dos mamíferos, né, ele atua em 9 dos aminoácidos que contém a arginina, que isso aqui também é ciclo, né, quando a gente for ver o ciclo das proteínas, ciclo dos aminoácidos. Tá? E ele, né, devido ele no corpo, ele também é conhecido como hormônio antidiurético. Vamos ver o ciclo dele rapidinho. Tá? Então aqui, ó, quando a vasopressina atua nas células-alvos, o epitélio do coletor torna-se impermeável à água, permitindo a sua saída do lume tubular. Então, depois que ela sai do lume, ela move-se por osmose, por isso que o transporte é tão importante a gente conhecer como primeiro conceito da fisiologia, porque está em tudo, né? Então, devido à maior osmolaridade das células tubulares e do líquido intersticial medular, em comparação com a osmolaridade do líquido tubular, então, por concentração, por osmose. Aí, se a gente não tiver a vasopressina, o ducto coletor é impermeável à água, então ele não vai deixar passar. Então, quem controla? O hormônio. Continuando nisso, ela tem algumas células, né, alguns poros chamados aquaporinas, que vai apresentar vários isoformos. O rim apresenta várias formas de aquaporinas, especialmente a aquaporina 2, né, que é regulado pela vasopressina. Aí aqui tem uma figura também, que a vasopressina ela vai tornar o epitélio do coletor permeável à água. Aqui está bem desregulado, pessoal, a figura, mas dentro do slide está bem certinha, tá? Eu tentei cortar o máximo possível para vocês verem. E aí, cada um vai ter um resumozinho, tá? Então, aqui da arginina, vasopressina, a origem, a natureza química, aonde
Sim. Né? Então aqui, quando eu tenho aumento da osmolaridade, né, eu tenho baixa pressão arterial. Tá? De acordo com quando eu tenho a ação desse hormônio aqui. Aí a gente tem as células alvos, o receptor, segundo a ação tecidual e a ação no nível molecular. Vamos para o próximo. Aqui só que tem um negócio importante lá. Além disso, a gente tem a resposta do equilíbrio sódio e resposta à ingestão do sal. Por que a gente é muito do sal e não é muito do açúcar? Eu acho que a maioria é isso, não é? Não tem mais gente que é mais do açúcar aqui? Você é do açúcar? Não, se fala assim, qual que você prefere? Tô indo pra minha aula. Não é consciência. Mas é isso mesmo. Então aqui, ó, a adição, né, de sódio aumenta a osmolaridade, esse estímulo desencadeia duas respostas, a secreção da vasopressina e a só o sódio, né, por causa do... Tem que pedir show light. Só compra o show light. Vocês sabiam que, olha só que interessante, tocou no assunto do show, né? Eu tive a mãe de uma colega minha, que deve ter uns 7 anos que ela fez um tratamento para CA, na mama, e o médico mandou tirar o show na hora. Por causa da soja, por causa de disfunção hormonal que ela dá, né? Você vê, a gente mete soja. Vamos lá. A sede nos leva a beber água e outros líquidos. O aumento do líquido diminui a osmolaridade, mas a combinação de ingestão de sal aumenta tanto o volume do extracelular como a pressão arterial. Por isso que quem está com pressão alta jamais pode comer sal. Isso aqui é uma das grandes explicações. Esses aumentos disparam uma série de vias de controle, faz o volume do leque, a pressão arterial e a osmolaridade volta à faixa normal, excretando sal e água extras. Então, quem é que vai controlar? A vasopressão. Então, ela estando regulada, a gente consegue fazer esse controle. Aldosterona. Então, aumenta a reabsorção do sódio, do potássio, baixa estimula a secreção, né? A pressão arterial baixa estimula a secreção da aldosterona. E ela está, né, no sistema renina, angiotensina, que vocês já começaram a ver, né? Já viram algumas conferências, não vou entrar em detalhe, mas ele vai estar com força nos dois últimos problemas, ele cai inteiro na prova, tá? Vai na prova, pode dar que cai na prova. Retirou. Aliás, a respiração cai tudo, né? Os meus filhos. Tá podendo, né, bichão? Vocês estão até matando. Então assim, da aldosterona, maior reabsorção do sódio, né? Aí a gente tem aqui, não é potássio, na verdade. Não é sódio. Devido a uma das ações da aldosterona, se aumenta a atividade de uma das enzimas, promove a secreção de potássio. Então aqui, ó, tem as mesmas condições da outra. Então eu tenho origem, a natureza química. Aí aqui ao contrário, o que é? Aqui está muito problema, vou ler aqui no telefone. O que é ao contrário do outro. Então a gente tem pressão, quando tem a diminuição da pressão arterial, eu tenho um aumento sódio ou de potássio. Isso é chamado e aí a gente tem que ela é um receptor por difusão simples, não é osmose, uma vez que no seu interior se liga a um receptor citoplasmático. Então, como que é o transporte de membrana? Difusão simples. Aqui está o sistema, né? Basicamente, ele estimula a liberação de aldosterona, o hormônio que promove a reabsorção do rim, e retém o sódio, levando a retenção de água e aumenta o volume sanguíneo. E depois ele tem a excreção do potássio, né? Que também aumenta a excreção do potássio pelos rins, ajudando no equilíbrio eletrolítico. Então, basicamente, eles são os
dois hormônios principais, a vasopressina e a aldosterona. Mas tem um terceiro, alguém sabe qual? Peptídeo natridiurético atrial, ANP. Tá? Ele é o terceiro. Então, promove a excreção do sódio e água pelos rins, reduzindo o volume sanguíneo e a pressão arterial. Esse tem que cair, depois que ele saiu, ele já era. Passou um, deixa eu passar outro. Então, ele provoca, né, a perda urinária, chamada natriurese, e de água, diurese. É um hormônio peptídico produzido em células especializadas do miocárdio, localizado principalmente no átrio cardíaco. Aí, como agora a gente junta os três, aqui está ele, né? Então, natridiurese e diurese promovem a excreção do sódio e água pelos rins e reduzindo o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Atuam na vasodilatação, causam relaxamento dos vasos sanguíneos e vai reduzir a pressão arterial. Inibição do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Suprime a atividade do SRA, sistema hormonal, que aumenta a pressão arterial e retém sódio e água. Inibição do sistema nervoso simpático e efeitos cardiovasculares. Tem efeito protetor do coração, como inibir a hipertrofia cardíaca, né? E reduzir a fibrose cardíaca. Então, ele é extremamente importante também. Resumindo, né? ADH economiza água, a aldosterona ajuda a reter sódio e os rins ajudam a osmolaridade e a pressão. O rins funcionando bem, eu vou ter problema de pressão também. Peraí, professor, rapidinho. Eu sei que você vai entregar. Só pra ficar bonito no caderno. Tira uma foto. Não, eu tiro foto com ele. Peraí. Tanta gente com problemas renais. Conheço gente muito jovens. Aquele hino aí na barriga cheio, às vezes. O Matônomo acho que vai dar aula para vocês semestre que vem e ele sabe dizer melhor que ninguém, ele é responsável lá. Eu já monitorei muito o hino lá. Tem muitos pacientes. Leio todos os prontuários todo mês. Tinha que dar conta É uma do judiação, né? recurso federal que cai lá. Tem criança. Eu ajudei meu esposo num artigo, a gente acabou de publicar. O menino, no ano passado, da psicologia, foi lá, fez entrevista com eles. Cara, a depressão deles é altíssima. Depois eu vou mandar o artigo para vocês lerem. É muito bacana você entender, assim, porque eles são extremamente desmotivados. A vida deles acaba, não pode tomar água, não pode nada. E acha que vai morrer logo, né? Eles pensam, né? Às vezes demora, Mas eles podem. Tem muitos que conseguem fazer o transplante e sai desse. Sai, né? Sai da vida. Mas eu acho que a região é muito fraca ainda para o transplante, né? É, não, Eu mas acho que vão o em pessoal Goiânia. desanima. Vamos lá, pessoal. Termina a verdade. Pois é. Vou dar uma dica para vocês. Eu sigo muito essas coisas assim, de jornais, etc. Cara, o pessoal tá detonando aquelas duas alunas da medicina que tiraram o sarro do transplante. E assim, falando que o paciente não cuidou, que isso, que aquilo, que não sei o que, não sei o que. A gente sabe que são condições difíceis. Sabe que a pessoa teve que fazer um transplante, tá certo? Só tem que fazer um transplante, ela não é uma pessoa que vai seguir as regras prontamente. Né? Ela vai correr o risco de fazer um transplante. Eu tenho um transplantor ele só tá sem uma perna só. Porque do diabetes. Não sei como.
de sal é um desejo de alimentos salgados que ocorre quando a concentração plasmática de sódio cai. Então, já perguntei, né? Quem gosta mais de sal ou de açúcar? E as vacas? As vacas. Quase me quebra. E aqui, pessoal, um conceito, tá? É um dos conceitos mais usados no mundo para várias patologias, início de patologia. Ele é um conceito de 1952, que é a sede, né? A fisiologista sueco Berg Andersson mostrou que a estimulação de certas regiões do hipotálamo desencadeava o comportamento de bebê. E essa descoberta levou à identificação de receptores hipotâmicos que iniciam o ato de beber quando a osmolaridade aumenta para mais de 200 mols. Bem bacana. Então ele tem até a parte, né, que a gente tem a vontade de beber quando a osmolaridade vai aumentar. Esse problema aqui são poucas coisas. Resumindo, quase finalizando, né? Sede, sinal de desidratação, estímulo de injeção de líquidos, rins, filtro, hormônio, rebuço. Quando ele está acabando, também não tem. A gente segue por outro lado. Eu falo, não consigo fazer isso. Então, quando a gente tem desidratação, não tem outro nome, é desidratação mesmo. Perda excessiva de água pode levar a fadiga, tontura, constipação e casos graves de choque. Quando eu tenho baixa concentração de sódio no sangue, eu tenho hiponatremia. Pode causar confusão, convulsões e coma. Eu coloquei as 4 aqui, eu acho, para vocês. Quando eu tenho níveis elevados de potássio no sangue, que causa arritmia cardíaca, eu tenho hipercalemia. Quando eu tenho deficiência de cálcio, eu acho que é a mais fácil de lembrar, hipocalcemia. É a mais fácil mesmo de lembrar, que eu acho que é. Como prevenção, a gente tem o quê? Hidratação. Nós mesmos, que somos da área da saúde, a gente peca muito na ingestão de água, ingestão de alimento bom. Principalmente vocês estão nessa correria de prova, duvido que vocês estão se alimentando bem, né? Geralmente não. Não, e aí vocês sabem, todo mundo que me conhece já um pouco mais sabe que eu condeno o quê? Os energéticos. Não parem de tomar energéticos. Acho que é muito bom os rins. Faz mesmo. Parem de tomar, pelo amor de Deus. Imagine 6 anos tomando energético. Só no dia de prova. Sem contar que tem uns que adoram tomar um remedinho também. Tem mesmo. Ontem a gente tomando revanche. Tomem vergonha na cara. Pessoal, vamos lá. Isso aqui é para vocês responderem, tá? Vamos começar. Então, ó, efeito dos eletrólitos, questão de eletrólitos no pré-exercício e no balanço dos fluidos, né? Em homens e mulheres. Então, quem foi o objetivo? Estudar o efeito da ingestão do pré-exercício, uma bebida de refeição contendo eletrólitos, no equilíbrio de fluidos durante o exercício em homens e mulheres. Qual foi o meio amostral deles? Eles tinham 10 homens e 10 mulheres universitárias e saudáveis. Então, já partiu aí. A gente tem não tem muita diferença. Uso de 3 tratamentos. Um grupo ingeriu sopa de frango com macarrão. A outra, também gosto, uma bebida com carboidrato e eletrólito, com certeza é um Gatorade. E o terceiro grupo, somente água e fizeram exercício físico por 90 minutos. Vale ressaltar, né, que tomar a água à vontade foi permitido. Então, primeiro eles tiveram uma porção, a mesma porção da sopa, do eletrólito e o carboidrato e da água, para todo mundo. Durante os 90 minutos, a ingestão de água era à vontade. Aí, depois disso, eles mediram a osmolaridade plasmática e urinária, osmometria de pressão a vapor e concentrações de sódio foram medidas por fotometria de chão. Vai, tu não é feito pro Brasil, né? A gente consegue ver isso aqui tão fácil. Qual grupo apresentou melhor desempenho? Quem é da sopa? Quem é da sopa? Levanta a mão. 2, 3. Quem é do carboidrato e o eletrólito? Avaliou o quê? Osmolaridade plasmática.
acho que é esse. Pra É no saber sódio. se tava bem, se não tava faltando íons. Se a osmolaridade aumentou ou não. Se você tem mais entrada ou não. Acho que na sopa. A atividade física que não foi, que saiu tudo pelo suor. E quem é da água? Comida lá. Vai ser o. Ah, A sopa. é porque vem nutrientes também? Então você aumenta o macarrão e o frango. O básico que funciona. Eu sou dessa. E aí você tem o quê? Aumenta a osmolaridade, aumenta a plasticidade das células. Manter a constância, tá ok. Carboidrato, proteína. Então a sopa. E eu amo sopa. Só mais sopa. Já sei a janta de hoje, chuvinha, sopa. Vamos praticar, pessoal. Então vamos lá. São 3 perguntinhas, pode chamar. Qual a principal função dos eletrólitos do organismo? Tem de graça, né? Então, vocês falarem aí. É o primeiro? Ou. É a letra B. B de bom. Ah, é o B. Vocês vão de B? Vamos mais um. Essa aqui é mais Dá difícil. energia para a célula glicose. Qual das seguintes opções representa a principal diferença entre o líquido intracelular e o extracelular? O líquido possui maior concentração de proteína, o nariz maior concentração de íons, o líquido maior concentração de potássio, o nariz maior concentração de sódio. Ambos os compartimentos possuem proteína. É a B. É a B. Pode ficar B de bola. O líquido tem mais potássio e o leque tem mais. Letra B? sódio. E o que dá E para essa escrever? última? Essa aqui também. Tem mais uma, então. Letra C? Letra C. Podia ser assim, né? Essa tava fácil. Professora, faz a prova É mais assim. parecida com essa daqui, na prova. Isso aqui também tá fácil, acho que eu coloquei diarreia, desidratação e voltar a anemia. Calemia com cálcio. Você tá com fome também, você perde excessiva de potássio através do gás. Através do trato intestinal. Falou de ponto já, vai? Tirei 10. Ah, tem essa daqui. Sem bônus. Isso tá demais. Esses coleguinhas com tudo 10. Uma dessas vai cair na prova, né, Prof? Peraí, deixa eu olhar aqui no meu. Economizar água. Então, desidratação não é. É hiponatremia. Hiponatremia O que é falta de sódio? Mas essa eu acho que é a B, né? ele economiza água. É, falta de sódio, né? Poliúria não é. Hipernatremia, não lembro o que é. Essa vibração. Não, mas ele economiza água. Era B. A secreção inadequada é a retenção de água, diluindo o sódio no plasma, causando. Hiponatremia. O que é hiponatremia mesmo? Vocês estão a referência, eu vou fazer a chamada, que agora a chamada é assim, é só.